E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, essa daqui é uma aula de EQE 737, tópicos especiais em desenvolvimento de fluidigrama computacional, CFD. E hoje eu venho passar aí para vocês um pouco sobre a configuração para compilação do OpenFOAM utilizando a interface de desenvolvimento, não é bem uma interface de desenvolvimento, é um super hiper editor de texto, mas a gente vai usar hoje o VS Code para poder configurar uma compilação de um software do OpenFOAM. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar direitinho o editor de textos. E no caso eu vou usar o VS Code da Microsoft. Então, uma das coisas que é interessante você buscar é justamente a informação sobre o VS Code. E isso você consegue facilmente encontrar na internet. Eu vou puxar para essa minha tela aqui o site do VS Code. Então, o VS Code é um editor de textos tunado, digamos assim. Ele tem muitas características interessantes para desenvolvimento de código. E para isso, ele é um software gratuito. Tá? Repara que é o Visual Studio Code, tá? Não é o Visual Studio da Microsoft completo, não, que é um software pago. Então, esse daqui é a interfacezinha dele. Tá? Ele é multiplataforma, então você pode pegar e instalar a versão que você quiser. Tá? E ele tem algumas características que são bem legais. O IntelliSense, eu cliquei aqui, é interessante porque ele é uma forma, um formato para o código em C++ em especial conseguir se entender e marcar automaticamente as referências cruzadas dentro do código, com as suas classes, com as suas funções, e com isso fica fácil navegar dentro do código. Para códigos grandes como o OpenFOAM, isso daí é bem importante. A outra coisa legal que ele tem é a forma de depuração do código. Então você pode debugar os códigos em C++ em geral. No caso, a gente vai querer ver isso para o OpenFOAM, não hoje nessa aula, porque senão ela vai ficar longa demais. Mas esse cara tem essa característica, o code tem essa característica. E além disso, você também pode montar toda a estrutura de controle de versões utilizando o Git para usar, né, um servidor Git para fazer a manutenção do teu código, gerenciamento de versões e assim por diante. A outra coisa super interessante que o Code tem é que ele é absolutamente customizável. Então você tem vários e vários plugins que podem ser instalados e isso traz uma facilidade muito grande. E na verdade traz uma flexibilidade, tanto que o Code não é aplicado exclusivamente para C++, ele pode ser utilizado para várias e várias linguagens, vários tipos de uso, compilação, é bastante coisa que tem aqui. Então, para a gente começar a utilizar, né, e o Code, a primeira coisa que você tem que fazer, eu não vou fazer porque eu já instalei ele aqui no meu computador, é fazer o download dele, tá? E instalar no teu computador. Tá? O que isso daí vai te trazer? Repare que eu estou utilizando o Code no meu macOS. Tá? E o procedimento é muito, muito parecido com, na verdade é igual, tá? Com o que ocorreria no sistema Linux. Eu não tenho como garantir que num sistema Windows vai ser exatamente igual ao que eu vou apresentar aqui, mas é alguma coisa que pode ser adaptada e qualquer coisa você coloca aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, ver se eu consigo ajudar. Não uso Windows há muito, muito tempo. Mas vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Bem, então uma vez instalado o Code, a próxima etapa é abrir ele para a gente conseguir configurar direitinho para compilação de códigos em C++. Repare que o que eu vou apresentar para vocês pode ser aplicado de um modo geral para qualquer programa em C++. Bem, o que eu vou fazer? Eu estou aqui no meu terminal,
tá? E eu vou chamar o code utilizando o terminal. Só para vocês verem ele funcionando, como é que ele fica direitinho. Então, para poder chamar aqui no terminal, code, e eu dou um Enter, e ele vai abrir para mim uma nova janelinha. Desculpa, é porque eu estou com dois monitores e ele abriu aqui no meu outro monitor. Deixa eu puxar para cá a telinha. Então, essa daqui é a telinha do VS Code. E a primeira coisa que eu quero confirmar com vocês é a instalação dos plugins. Repara que aqui do lado, tá, do lado esquerdo, eu já tenho alguns plugins instalados, talvez não seja exatamente igual ao que está apresentado para você. Mas eu tenho algumas características aqui. Olha, a primeira coisa seria um Explorer de projetos. Ou seja, ele consegue ver os arquivos que estão em um determinado diretório do teu computador, em especial um diretório onde você está realizando o desenvolvimento. Eu não abri nada, tá? Então ele não tem nada aqui. Outra coisa é um sistema de buscas de arquivos de diretórios que ele tem dentro dele. Ele também tem toda a parte de controle de versões do software. Para executar e para depurar um código, você também pode realizar por aqui. E esse cara daqui é o que eu queria mostrar para vocês, que são as extensões dos plugins. E o que eu preciso que seja instalado antes de começar qualquer coisa aqui? Eu sugiro que você instale alguns plugins. Na verdade, sugiro, não é necessário que você instale alguns plugins. E desses aqui, eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho 21 plugins instalados, é o que está aparecendo aqui para mim na tela. Ele ainda está me recomendando 6, mas você pode chegar aqui e procurar, tá, vários e vários, e você vai encontrar muitos mesmo. E quais são os plugins, as extensões que eu considero importantes? A primeira é essa daqui, C/C++, o Extension Pack. Tá? Então, se você quisesse procurar esse cara, era só botar C/C++ aqui para procurar, tá? E ele iria te achar aqui, olha, o Extension Pack. Tá? O meu aqui já está instalado. Para você vai perceber que é só um botãozinho para instalar. Tá? E o que esse cara daqui faz? Por que eu acho ele interessante? Porque ele já vai instalar várias extensões boas para desenvolvimento em C++. Como, por exemplo, ele vai instalar toda a parte que dá suporte ao IntelliSense dentro do Code para C++, tá? Toda a parte de depuração, toda a parte de busca de código. Então, esse cara daqui é necessário para conseguir executar na verdade manipular, né, os códigos do OpenFOAM no Code. Então isso daí é uma das coisas que a gente realmente vai utilizar. Temas, tá? Todo mundo gosta de cor bonitinha, tem gente que gosta de ver, né, a interface com um modo claro, tem gente que gosta de modo escuro. Eu varia muito para o humor do dia, mas aqui ele está te mostrando, ele vai instalar para você alguns temas que são interessantes. Fique à vontade. O Extension Pack vai instalar isso daí, tá? Então vai ficar já instalado aí. Se você estiver desenvolvendo algum aplicativo em C++ que faz uso do CMake, eu uso muito o CMake para desenvolvimentos próprios. É o meu gerenciador de projetos do coração. Então ele instala esses dois carinhas aqui, o CMake e o CMake Tools. Ele tem aqui também uma geração de documentação via Doxygen. O OpenFOAM usa o Doxygen para gerar a documentação dele. Ele tem aqui uma forma de mostrar melhor, mais aplicada, a sintaxe de C++. Isso daqui também é bem legal para destacar as cores em C++. E aqui ele tem coisinhas que, na verdade, esse daqui eu nem uso. Tá? Isso daqui é para você usar o subsistema no Windows com suporte ao Linux, tá? Por assim dizer. Eu uso Mac, tá? Então eu nem faço uso desse carinha aqui. E eu tenho também esses dois pacotes aqui.
Um é para desenvolvimento em uma máquina remota. Então, por exemplo, eu estou conectado em um cluster de alto desempenho, quero fazer o meu desenvolvimento lá, ele te dá esse suporte. Ou se você estiver utilizando uma imagem Docker, você pode fazer todo o seu desenvolvimento dentro dessa imagem usando o Remote Container. Então, essas aqui são todos as extensões que tem dentro desse Extension Pack. Fique à vontade de utilizar o Extension Pack, tá? Eu fiz isso. Mas se efetivamente for aplicado só para o desenvolvimento de C++, eu acredito que você vai querer usar só o C++, tá? O Temas também é legal. O do Oxygen agora a gente não vai usar, o Better C++ Syntax e só isso. Tá? Então você pode buscar essas extensões em separado, se preferir. Tá? Eu quero mostrar também algumas coisinhas que eu tenho instalado que não estão dentro do Extension Pack. Eu utilizo muito, mas muito mesmo, o compilador Clang. Tá? Então, tá aqui. Tá? Eu instalei essa extensão também. Tá? Outra coisa que eu gosto, eu ainda não fiz uso desse cara, preciso dar uma olhada com mais cuidado, mas é a criação de snippets, que são atalhos para a hora que você escreve um determinado comando e ele faz a completação automática do snippet. Então isso daí é bem legal. Tá? Eu não cheguei a fazer a instalação desse cara, tá? Mas eu estou para clicar aqui para dar uma olhadinha nele. Deixa eu mostrar. Aliás, o Clang eu não cheguei a instalar não, né? Não, esse cara eu não cheguei a instalar não. Tá. Acho que eu instalei outro, vamos dar uma olhada. Vamos olhar tudo que eu tenho instalado aqui. Então eu tenho temas, eu tenho... Assim, esse cara daqui é muito interessante mesmo para o desenvolvimento do C++. Por quê? O que é esse CCLS? Esse cara é um programinha, tá? Que faz uma marcação para desenvolvimento em C++, que ajuda muito a busca de referência cruzada, busca de funções. Então, existe até dentro do OpenFOAM uma estrutura já preparada para o uso do CCLS. Então, minha sugestão agora para você instala esse carinha sim, agora, tá? Para a gente poder estar alinhado. Depois eu tenho aqui o CMake Tools, eu tenho um Spell Checker, tá? Nem precisava desse cara, Docker, tá? Porque eu trabalho com Docker, e coisinhas aplicadas aí a Python, eu também tenho aqui. Esse carinha daqui é bem simples, tá? Eu deixo para explicar em outra aula, não é necessário agora, não tem nada a ver com o desenvolvimento de código, mas depois eu mostro para vocês. Tá? E aí tem coisinhas aqui que foram instaladas depois. Tá. Então repara, eu nem tinha instalado aquele Clang, foi uma falha minha. Mas depois eu vou querer dar uma olhadinha melhor naquela extensão. Então, minha sugestão agora é instala as extensões e depois de instalar, vamos reiniciar o code. Tá? Então, estou considerando aí que eu já fiz a instalação da extensão e vou fechar o carinha. Tá bom, beleza. Ok, eu não vou abrir agora o code porque eu já vou querer aplicar ao desenvolvimento de um código em OpenFOAM, tá bom? Então eu estou aqui com o meu terminal. No terminal eu já estou com as variáveis de ambiente do OpenFOAM ativas. Deixa eu mostrar para você, olha, FOAM, e aí eu tenho as variáveis, então beleza, elas estão aí. E o que eu quero fazer? Bem, eu quero montar um desenvolvimento e é um desenvolvimento próprio. Se é um desenvolvimento próprio, eu necessariamente quero trabalhar em um diretório exclusivo para isso. E o que eu faço? E para mostrar para vocês como eu faço, eu vou trazer para essa janela o meu gerenciador de arquivos, só para vocês verem como é que eu faço. Eu tenho no meu diretório principal um diretório chamado OpenFOAM. Dentro dele eu tenho o meu login e a versão do OpenFOAM.
Tá? E dentro dessa estrutura aqui, eu faço desse diretório, no caso, eu faço toda a minha organização de tudo aquilo que é meu. Eu não faço nenhum desenvolvimento dentro da instalação do OpenFOAM. Todo o meu desenvolvimento é por fora. Isso daí é muito importante. Por quê? O OpenFOAM está funcionando, não mexe nele, deixa ele quietinho lá. Faz uso das capacidades dele de programação, mas faz isso longe dele. Faz isso no seu diretório, no seu espaço de trabalho. Então, aqui dentro eu tenho eu não trouxe nada ainda muito pesado, tá? Mas eu tenho alguns aplicativos que eu quero executar. Então, por exemplo, quero fazer alguma simulação. Eu coloco todas elas dentro do meu diretório Run e coloco aí monto subdiretórios. Se eu estou fazendo simulação para um determinado projeto de pesquisa, boto o nome do projeto, coloco as simulações que estão lá dentro e vou organizando dessa forma. Você pode organizar como você quiser, tá? Mas sempre quando se trata de executar alguma simulação, eu coloco dentro do diretório Run. Sempre. Ok. Depois disso, eu tenho aqui um diretório chamado Applications. Qualquer desenvolvimento de um código próprio, eu vou colocar dentro desse diretório Applications. Então, minha sugestão é que você crie essa estrutura de diretórios para se orientar e organizar bem a tua área de trabalho. Beleza. Depois disso, eu tenho como eu vou querer trabalhar aqui, né, em cima de um solver do OpenFOAM, no caso eu vou querer trabalhar em cima do Scalar Transport Foam, que é um solver bem simplesinho, bem tranquilex, e com essa estrutura eu vou querer trabalhar, portanto, em um diretório que eu criei, chamado solvers. Dentro desse cara, vai ser todos os meus solvers customizados, baseados em um solver já existente, até mesmo no OpenFOAM, mas tudo isso eu vou colocar aqui dentro. Tá? Então essa é uma recomendação aí que eu deixo para você se organizar. Eu confesso que quando eu comecei com o OpenFOAM, há um tempinho atrás, eu não tinha essa noção, essa documentação sobre essa prática não era difundida, né? E hoje em dia é muito importante para você conseguir se organizar dentro da estrutura que você mesmo vai querer montar. Aí você pode se perguntar, pô, professor, mas por quê? Por que você vai usar essa estrutura? Por que você está chamando de solver? Por que você está querendo fazer nessa forma? Note que a gente vai ampliar isso para as próximas aulas, mas o ponto base aqui é que eu estou querendo seguir a estrutura própria do OpenFOAM. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais uma janelinha para cá. Essa daqui é o meu OpenFOAM, tá aqui instalado. E repara o seguinte, dentro dele eu tenho uma estrutura de diretórios. Os principais diretórios para mim eu tenho o Applications, onde dentro dele eu tenho os solvers. Não é mera coincidência eu ter montado essa estrutura no meu espaço de trabalho aqui, tá? Tudo aquilo que for compilado, criado aqui dentro, ele vai usar o Platforms aqui. Tá? Então, aqui está toda a minha compilação do meu código, toda a minha estrutura, todos os meus detalhes para a plataforma atual estão aqui. Todos os arquivos adicionais ele coloca nesse diretório adicional aqui. Isso daqui o OpenFOAM que faz, tá? E quando eu faço o meu diretório de trabalho, aqui nessa janelinha, qualquer solver que eu compile para mim, eu vou querer que ele coloque dentro do diretório de usuário também. Eu não quero que ele mexa na minha estrutura do próprio OpenFOAM. Então isso é algo que eu vou mostrar para vocês também como fazer. Ok. Como a gente então aqui vai trabalhar com um solver direto, eu estou trabalhando aqui, quero trabalhar dentro desse diretório solvers. Tá bom? Então essa é a nossa premissa básica, é a partir daí que a gente vai montar, estruturar
essa metodologia para a aula, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero usar o Scalar Transport For. Então, o que eu vou fazer? Repara que eu estou aqui, olha, Applications, tá? No OpenFOAM, Solvers, e eu sei já de antemão, já busquei, que o Scalar Transport For, ele está dentro desse diretório Basic aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira coisa. Eu vou, no terminal, mudar o diretório atual. Eu vou pegar e vou trazer para cá. Ih, ele pegou errado. Deixa eu consertar isso. E vou mudar o diretório para dentro do meu diretório atual de solver numérico. Tá? Então eu vou dar uma olhadinha aqui dentro. ls. Ele está vazio, a menos esse meu diretório aqui, com alguns arquivos antigos que eu tenho aqui guardados, tá? Que eu fiz alguns testes. E eu quero trazer para cá o Scalar Transport For, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, cp, então eu vou copiar, e quem eu quero copiar? Eu quero copiar esse diretório aqui. E eu quero copiar esse cara para cá. Então eu vou botar um pontinho, tá bom? E vamos lá. Isso aqui é um diretório, portanto eu vou botar "-r" para ele fazer tudo recursivo, tá bom? Então, vamos lá. cp-r, vamos dar uma olhadinha como é que está o diretório agora. Eu tenho agora também o Scalar Transport For. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse diretório. cd, Scalar Transport For, vamos dar um ls, e eu tenho aqui os arquivos de desenvolvimento, tá? Todos eles baseados no aplicativo original do próprio OpenFOAM. Então, isso é interessante de dar uma olhada. Então, vamos lá, vamos abrir agora. Eu vou tirar esses carinhas. Aliás, esse eu vou deixar. Deixa eu tirar esse daqui, que esse aqui já não vai fazer mais diferença para mim. Vamos deixar ele aqui guardadinho, caso eu precise dele. E agora eu vou pegar e vou abrir o VS Code aqui nesse diretório. Code, ponto. E ele pegou e abriu dentro Sim, por favor, pode confiar, fui eu que fiz isso. Dentro do diretório, você pode ver que os arquivos eles estão aqui, olha. Scalar Transport For, o Create Fields.h, e ele já tem algumas coisas que me incomodaram aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu achei interessante é que todo projeto, né, de desenvolvimento do OpenFOAM necessariamente precisa de um diretório make, tá? Que tem dois arquivos, o Files e o Options. Eu vou explicar um pouquinho sobre o Files e o Options. O que esses caras daqui significam? Como eu consigo utilizar esses arquivos aqui? Bem, na aula passada a gente já falou que o OpenFOAM ele é compilado com um sistema próprio de desenvolvimento, o WMake. E o WMake ele é todo preparado para ler o conteúdo desse diretório make. Então ele vai buscar esses dois arquivos aqui, o Files e o Options, e através dele ele vai pegar e vai fazer todo o sistema aí de compilação desse cara. Então, deixa eu abrir esses dois carinhas só para mostrar alguns detalhes sobre a compilação do próprio OpenFOAM. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, primeiro, desculpa, eu cliquei errado. Eu queria clicar aqui no Files. O que ele está me dizendo? Tá? Ele está dizendo que ele vai pegar e vai utilizar esse código-fonte aqui, Scalar Transport For, que é o é o arquivo que está dentro do meu projeto de desenvolvimento. Tá? E a partir desse arquivo fonte aqui, ele vai criar um executável. Tá? E qual é o meu maior problema?
é que quando eu compilei o OpenFOAM, esse nome aqui, Scala Transport Form, já foi concluído, ele já foi feito, tá? Afinal de contas, o OpenFOAM foi compilado. Vamos conferir isso daí, quer ver? Então vou pegar e vou abrir aqui um terminalzinho. Olha, deixa eu limpar o terminal só para ele ficar bonitinho. Vou colocar aqui Scalar e Daytab. E aí você pode perceber o seguinte, ele já existe. Então, qual é o problema? Bem, o primeiro problema é que se eu quero compilar um código meu, eu não posso usar um nome que já foi reservado para o OpenFOAM. A OpenFOAM já tomou esse nome de aplicativo para ele. Então o que eu vou fazer? Duas coisas, na verdade. A primeira delas, eu preciso mudar o nome desse aplicativo. Então eu vou colocar My Scala Transport Form. Então, você pode botar o nome que você quiser. Tá? Se quiser botar Mariazinha, fique à vontade. E a outra coisa que a gente precisa alterar aqui é esse atalho aqui. Olha, vocês podem perceber que ele está utilizando Form appbin. O que é isso mesmo? Na aula passada a gente discutiu isso. A gente viu isso. Deixa eu apagar aqui. E vou colocar aqui. Form. Vou botar app. Vou dar uns tabzinhos aqui, e ele está fazendo a completação aqui no terminal. Repare que existe uma variável de ambiente chamada FOAM_appbin. Vamos dar uma olhadinha o que esse cara significa. FOAM_appbin. E aí eu vou dar um echo para ele mostrar no terminal o que esse cara significa. E olha só o que ele faz. Eu vou ter que trazer o diretório, o OpenFOAM, o gerenciador de arquivos para cá, para mostrar para vocês. Olha, ele está me dando esse caminho completo aqui. Esse daqui para cá, é o meu diretório customizado, onde eu instalei o meu OpenFOAM. Então, vou seguir esse caminho com vocês. Eu vou pegar e vou puxar de novo para cá, olha, o meu diretório onde eu instalei meu OpenFOAM. Então, repare que eu estou no OpenFOAM DBG, OpenFOAM DBG, está aqui, tá? OpenFOAM 21.06. Depois disso ele está olhando dentro de Platforms, Darwin, Seleng, blá blá blá, tá aqui. E aí eu tenho um diretório bin. O OpenFOAM, por padrão, tudo aquilo que é compilado na instalação do OpenFOAM vem para esse diretório. Então, tudo vem aqui para esse bin. Tá? Então, se eu chegar agora e procurar, olha, aqui eu já tenho o nome de alguns solverzinhos, tá? Cavitation Foam, o Block Mesh está aqui, Boundary Foam, tem vários aplicativos aqui. Vamos procurar aqui dentro aliás, eu quero aqui, bin, Scala Transport Form. Tá? Então, você pode perceber que justamente na hora que o OpenFOAM compilou o solver dele, né, o Scala Transport Form, ele pegou e jogou o executável dentro do Foam appbin. E o que eu falei para vocês no início dessa nossa conversa aqui? Pô, aí, ó, o que o OpenFOAM faz é sagrado, eu não quero meter a mão ali. Eu quero agora que o meu desenvolvimento seja próprio. Eu quero pegar e colocar esse cara dentro de um diretório em separado. Beleza. Que diretório era esse mesmo? Eu mostrei para vocês que esse diretório justamente está, olha, dentro do seu diretório de usuário. No meu caso, LFRCIL 21, e agora eu quero que ele coloque dentro desse Platforms. Aqui dentro deve ter uma estrutura aí, tá? Dentro desse bin aqui. Então, o que eu vou querer agora? Eu vou querer confirmar com você que de fato existe uma variável de ambiente no terminal que indique esse caminho aqui. Então vou fazer o seguinte, eu já sei de cabeça, tá? For user appbin. Então repara que eu só mudei um pouquinho a forma de escrever, eu coloquei user no meio do caminho ali do for appbin. E eu vou dar enter. E olha só o que o carinha fez. Tá? Repara que agora
a estrutura, esse daqui é o local onde eu designei, né, o OpenFOAM, o meu espaço de trabalho. A partir daqui, olha, é o caminho completo para onde o meu desenvolvimento, o meu aplicativo vai ser colocado. E aí ele vai ser justamente colocado dentro desse diretório bin no seu espaço de usuário. Então, qual é a modificação que efetivamente recomendo, é necessária para qualquer aplicativo, software, utilitário, biblioteca que você queira montar própria no OpenFOAM? Mudar, alterar o local onde esse carinha vai ser construído. Como eu vou criar um aplicativo, um software é um aplicativo, eu vou utilizar FOAM User App Bin. Repara, deixo como nota, caso você esteja trabalhando com uma biblioteca, não é User App Bin, seria no caso libin. E isso a gente fala em uma outra ocasião. Mas como aqui é um software, aplicativo, e FOAM User App Bin. Então repara que eu vou voltar aqui para o code e eu vou mudar o caminho. User App Bin. Então são as duas coisas que são necessárias para a execução desse cara. E aí eu vou fazer o seguinte agora, tá? Antes de pedir para fazer qualquer compilação, eu só vou dar uma olhadinha aqui no diretório, no arquivo options. O que significa isso daqui? Tá? Esses aqui são parâmetros de construção do executável durante a compilação e linkagem do aplicativo, né? Agora no MyScala Transport Form, né? Então, ele vai utilizar, isso daqui é só para vocês entenderem um pouquinho, isso daqui são os arquivos fonte, o local onde ele vai querer buscar. Quem busca isso? O próprio WMake. O próprio WMake vai fazer esse tipo de busca, tá? Então, ele vai buscar nesses diretórios aqui, os arquivos fonte, e esses aqui são os nomes das bibliotecas que ele utiliza. Tá? Isso daqui é bem padrão para softwares bem simples, tá? Todos eles usam isso daqui. E softwares mais avançados vocês vão perceber que usam bem mais coisa do que esse cara daqui. Mas é só para deixar registrado, não estou muito afim de dar uma olhada. Esqueci de salvar, vou salvar esse carinha aqui, eu vou apertar Ctrl S para ele salvar. Repara que aqui era uma bolinha, virou um xizinho só para indicar que eu salvei esse cara. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a construção desse aplicativo na mão grande. Tá? Eu vou pegar aqui e no terminal, eu primeiro vou botar aqui um WMake. Eu não sei se eu já criei um aplicativo com esse nome, tá? Espero que não. Eu não testei antes, vamos ver. WMake, ele pegou e fez a compilação desse carinha daqui, tá bom? Eu vou conferir com vocês se esse MyScala Transport Form, repara que no final, tá? Ele fez a construção, tá? E no final, esse último detalhe aqui, olha, da compilação e da linkagem, é justamente o local e o nome que ele vai utilizar para o aplicativo. Então, olha, ele está no diretório certo, users, lfr silva, blá blá blá, platforms, blá blá blá, bin, MyScala Transport Form. Então, se eu clicar aqui, olha, bin, ele vai ter as coisinhas que eu já estava trabalhando antes, mas olha quem apareceu aqui, MyScala Transport Form. Então, beleza, ele está ativo. Outra coisa que eu quero testar, mostrar para vocês, é que se eu colocar agora MyS e der um tab para fazer a completação, ele vai pegar e já identificar que existe esse diretório. Beleza. Ok. Isso daqui é o processo para você conseguir pelo menos utilizar o VS Code como um editor de textos simples. E isso tem suas vantagens, mas não é bem o objetivo que eu quero apresentar para vocês. Eu quero usar mesmo o VS Code com mais propriedade, com
mais possibilidades de desenvolvimento. Desculpe, eu tinha esquecido. Eu queria conversar com vocês sobre o processo de compilação. O que foi feito aqui quando eu escrevi WMake. Tá? Primeira coisa, o WMake é o compilador, né, do OpenFOAM. Ele pega e utiliza, no caso, o compilador do sistema ou o compilador definido pelo próprio OpenFOAM para gerar o teu aplicativo e gerar, né, toda a compilação que foi realizada antes no OpenFOAM. Isso daí não foge de um aplicativo em C++ em geral. Todo aplicativo C++, C, também Fortran também, ou seja, um aplicativo compilado, passa por duas etapas. Que etapas são essas? Primeiro, a criação, a interpretação, né, do código-fonte e a criação do que ele chama de objetos. Os objetos são etapas intermediárias que vão efetivamente ser utilizadas para depois construir o executável. No nosso caso aqui, o MyScalar Transport Flow. Então, repara, isso está muito claro em duas etapas. Duas etapas aqui. Eu vou selecionar a primeira etapa. Tá? Repara que é muita coisa, eu não preciso que você leia todas as coisas que estão aqui, mas repara que a primeira etapa da construção está aqui, onde eu fiz essa seleção aqui no terminal. O que esse cara daqui significa? Ele vai pegar o WMake, né, e vai fazer o processo de compilação do código-fonte. E repare o seguinte, ele vai querer criar agora, ele vai criar um arquivo que a gente chama de objeto, né, que é a transcrição do que o código-fonte representa em linguagem de máquina. No fundo, é isso, tá? Tem outros detalhes aí, mas no fundo é isso. E olha só, ele está fazendo o seguinte, ele está pegando aqui, repare que eu estou no Mac, tá? Se você estiver num sistema Windows, num sistema Linux, vai ser um pouco diferente, tá? É um pouco diferente. Provavelmente aqui você vai estar com um GCC ou não um G++, tá? O meu aqui é um pouco diferente, mas no fundo, como é feito o processo de compilação? Primeira coisa é o compilador, tá? Que no caso aqui eu utilizo o Slang dentro do macOS. E depois disso eu tenho os parâmetros de compilação. Então repara, e eu vou marcar aqui para vocês até onde vai todos os parâmetros que o OpenFOAM está utilizando. Tem um deles até que não serve muito para o meu sistema, ele me deu um warning ali em vermelhozinho, mas paciência, tá? É só um warning, não vai fazer diferença nenhuma para mim não. Mas olha só, tudo isso daqui, até aqui, tudo isso que eu selecionei são parâmetros para a compilação. Eu vou destacar alguns deles, tá? Por exemplo, aqui olha, standard igual C++ 14. O que significa isso? Isso eu mostrei também na aula passada. Dentro do WMake você pode fazer a configuração de todos esses parâmetros, de como eles vão funcionar, como vai ser essa estrutura dos parâmetros, né, que vão ser usados na compilação. E você pode adicionar alguma coisa extra ou você pode tirar alguma coisa. E aqui eu estou colocando, na verdade o WMake está colocando a versão de C++ que o OpenFOAM utiliza, que é a versão 14. Tá? Existem versões mais atuais, mas a versão que eu estou utilizando, essa daqui, OpenFOAM 2106, cara, ela utiliza justamente o C++ versão 14. E isso está colocado aqui. Outra coisa interessante que tem é que esse OpenFOAM que eu estou utilizando, ele foi completamente compilado na versão de depuração, no modo debug. E na aula passada eu também mostrei para vocês como eu consigo configurar o OpenFOAM para o modo debug. Depois dessa operação, de ter
usado, né, a versão debug, eu fiz toda a compilação do OpenFOAM novamente com essa característica. Então repara, inclusive, que aqui, olha, esses parâmetros em que o meu mouse está passando aqui agora... Epa, cliquei errado. Volta, Luiz Fernando. Aqui, olha. Esses parâmetros aqui são justamente os parâmetros de compilação em modos de depuração. Então, repara que está tudo certo aqui. Beleza. Ok. Então, vou repetir, hein? Primeira coisa que o compilador está fazendo. Ele mesmo, né? No meu caso aqui é o xcrun, C++, os argumentos de compilação, até aqui. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os arquivos adicionais para a compilação. Que arquivos adicionais são esses? A gente chama de arquivos include, arquivos de cabeçalho. Eu chamo de arquivos de biblioteca também. São os arquivos .h que o OpenFOAM utiliza. Todos eles estão definidos, deixa eu ver até onde vai, hein? Até aqui, olha. Até aqui. Então, você está vendo que o parâmetro aqui ele utiliza um "-i" maiúsculo. O que ele está fazendo? Ele vai olhar, na verdade ele vai permitir que o compilador olhe todos os arquivos que estão dentro desse diretório, começando com "-i" maiúsculo. Vou dar o primeiro exemplo. Então, no processo de compilação, ele está pegando aqui, olha, "-i" maiúsculo, user, blá blá blá, blá blá blá, finetFOAM, blá blá blá. Tá? Ele está olhando dentro do OpenFOAM esse diretório lninclude. O que eu peço para você? Cara, vai dentro do teu diretório lninclude, dentro do OpenFOAM, src, finetFOAM e o lninclude. Você vai ver que tem vários arquivos .h, com extensão .h, nesse diretório aí. E o que esse comandozinho, né, esse argumento de compilação rachurado está fazendo olha, compilador, você pode olhar tudo que tem dentro desse diretório. E aí o OpenFOAM tem acesso a esses diretórios, a esses arquivos aí. Pode ter certeza que isso vai ser necessário para a compilação, tá? Para utilizar volumes finitos, por exemplo, dentro do OpenFOAM. Tá? E o OpenFOAM usa volumes finitos, então ele vai querer usar mesmo. Isso daí vai se estender para todos os outros argumentos que estão aqui, olha. Então, para esse "-i" maiúsculo, blá blá blá, mesh tools, lninclude, sampling, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tá? Source OpenFOAM, são todos diretórios importantes para você. Então, a segunda etapa, a terceira etapa de arquivos que vão ser compilados são esses arquivos includes aqui. Tá bom? Beleza. Ok. Então isso daí são os arquivos adicionais para o OpenFOAM conseguir se entender com o código-fonte principal. Beleza. Depois disso, então, vai vir o quê? Ele tem aqui mais alguns parâmetros, tá? Esse "-c" aqui é o que está indicando para o compilador "-c" de compile. Ele está indicando que nessa etapa eu quero apenas compilar o código principal. E qual é o código principal? Está justamente escrito depois. Scala transportFOAM.c. Tá? E depois eu quero criar um objeto para depois, na segunda etapa, realizar a linkagem, a criação do executável. Quem faz isso? Esse parâmetrozinho "-o". Tá? Beleza. E depois eu digo para ele qual é o nome do objeto que eu vou querer criar. Tá? Que é o make, Darwin, blá blá blá, Scala transportFOAM.o. Beleza? Então, isso daqui conclui, na verdade, a primeira etapa de compilação. Isso daí é regra geral para programas em C, C++. Tá? E o que está sendo feito aqui, o WMake organizou a estrutura para essa compilação. Beleza. Repara aqui, né? Eu tenho aqui no meu computador, tá? Eu uso um macOS com um processador M1 e ele não está dando suporte
para essas características aqui de floating point e tal. Então, por exemplo, se eu quisesse tirar esses warnings aqui, eu só precisava pegar e tirar essa opção aqui, olha, do sistema de compilação do sistema do WMaker. Então, por exemplo, chego lá no WMaker, nas opções que eu mostrei para vocês na aula passada, e excluo esse... na verdade, eu não sei se eu excluo ou incluo, tá? Eu tenho que ver lá, tá? E eu não vou fazer isso agora, tá? Mostrei na aula passada. Coloco, tá? Ou não, esse parâmetrozinho aqui, tá? Como é um warning, eu não vou me preocupar com esse cara daqui, não, tá? Ok. Deixa eu mostrar para vocês o que foi gerado, então. Então, repara, e aí para isso eu vou utilizar o próprio code. Repara que no momento em que eu, no terminal, pedi para criar o executável, olha só, vocês podem até voltar ao vídeo. Dentro do diretório make, surgiu mais um. Esse Darwin, Seleng, blá blá blá. Cara, isso daqui não existia antes. Isso daqui foi criado no momento em que eu pedi para compilar o WMake. Então repara que... vou abrir ele aqui, olha. Deixa eu ampliar um pouquinho. Olha só quem apareceu aqui dentro desse Darwin, blá 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 aqui, olha. Scalar Transport Phone.o, que é justamente o caminho para o processo de criação do objeto. Então ele foi criado dentro do meu projeto de desenvolvimento. Beleza. Ok. Na segunda, lógico que ele também criou, todos esses arquivos aqui são arquivos que o próprio WMaker utiliza, cria, para ele poder se entender. Tá? Então, deixa eu ver se ele abre aqui, sem problemas. Ele faz todo um preparo com todos os arquivozinhos que efetivamente ele vai querer utilizar. Então, é um relatório completo do processo de compilação. Às vezes você se pergunta, sei lá, tem algum erro, e você se pergunta, poxa, mas será que o WMake realmente sabe se o arquivo que ele está buscando está sendo contemplado, ele realmente achou? Você pode vir aqui dentro desse scalafor.c.dep, no caso aí vai ser o nome do arquivo fonte que você estiver trabalhando. Tá? E você vem aqui e procura. Tá? Se tiver nessa listagem aqui, o WMake achou sim. Tá? Se não, é outra coisa, é outro problema que teve. Tá? Mas aqui eu tenho a listagem de todos os arquivos fonte que ele vai poder utilizar. Repara que para ele conseguir encontrar esses arquivos fonte, deixa eu voltar para o meu terminal, necessariamente, cara, eu tive que declarar, na verdade não eu, né? Mas eu tive que deixar explícito no processo de compilação o diretório, tá? Senão ele não vai realmente conseguir encontrar. Beleza. Então, vocês percebem que tem esse novo diretório aqui, tá? Darwin, só porque no meu caso aqui é um macOS, se você estiver trabalhando com Linux, isso aqui vai ser um Linux, mas apareceu esse novo diretório que o WMaker cria. Depois disso, o que eu quero além desse carinha? Agora a gente vai ver a segunda etapa do processo de compilação. Tá? Então repara, a primeira foi o processo da compilação, agora a gente vai querer fazer a linkagem do aplicativo. E o procedimento, a ordem com qual as coisas acontecem é muito, muito parecida, só que na linkagem, além do que foi apresentado antes, é necessário também indicar quais são as bibliotecas que são necessárias para o aplicativo funcionar. Ou seja, vou dar um exemplo. O próprio OpenFOAM criou uma biblioteca para execução de volumes finitos, para processo de discretização, para solução do sistema linear, para, sei lá, database de tempo, de espaço, malha e assim por diante. Tá?
E agora, no processo de linkagem, para o aplicativo MyScala Transport Phone funcionar, eu preciso dizer quem são esses caras, tá? Para tudo ficar direitinho. Então repara que é muito, muito parecido, hein? Nessa segunda etapa aqui, olha, tem a linkagem, primeira etapa, o compilador em si, depois os parâmetros de compilação, tá? Então marquei. Depois eu ainda preciso dos parâmetros, dos arquivos de cabeçalho. Então todos esses diretórios aqui com "-i" maiúsculo estão aqui, igualzinho à primeira parte. E agora começa a ter a diferença. Tá? A partir desse ponto, eu tenho os parâmetros para linkagem, para criar o executável. Bem, para criar o executável, a primeira coisa que a gente vai ter vai precisar utilizar o objeto que foi criado na etapa anterior. Então repare que eu tenho aqui, olha, o make, usando o objeto, e agora eu tenho esses diretórios aqui com "-l" maiúsculo. E eu também te convido, tá, a procurar esses diretórios dentro da tua instalação do OpenFOAM. Você vai perceber que são várias e várias bibliotecas que tem aqui dentro. Coisas que foram compiladas, baixadas, enfim, instaladas no momento da compilação e instalação do OpenFOAM. Então, ele está, o processo de linkagem está justamente buscando, tá, mas onde eu consigo buscar as bibliotecas que você quer? Tá? Então é isso que esse cara daqui está fazendo. E depois eu estou nomeando quais são as bibliotecas que eu vou querer utilizar em específico. Os solvers mais simples utilizam Finite Volume, FVOptions atualmente, as malhas, né, processo de geração de malha, tudo característico a malha computacional, e o sampling também, tá? E o OpenFOAM, tá? São super, hiper importantes para qualquer aplicativo do OpenFOAM. Então é a mesma coisa, tá? Solvers mais avançados, você vai querer utilizar mais informação aqui. Beleza. E como é que o OpenFOAM vai saber que esse cara daqui, qual é o nome dele, tá? Tudo isso vai estar dentro. Na verdade, esse cara daqui eu até vou querer olhar com vocês. Esse "-l" maiúsculo tem um motivo de ser um L maiúsculo. Assim como tem um motivo de ser um "-i" maiúsculo para os cabeçalhos. Quando o compilador, né, ele utiliza "-i" maiúsculo, "-l" maiúsculo, é um indicativo. "-i" quer dizer que ele vai usar os arquivos include, né? E o "-i" maiúsculo representa que ele vai poder buscar dentro do diretório. Tá? O "-l" maiúsculo significa "-l" de library. Então ele vai buscar bibliotecas. E o "-l" maiúsculo indica que, olha, OpenFOAM, olhe dentro do diretório. Então é isso que ele está fazendo. Ele vai chegar e vai procurar dentro do diretório, no caso aí esse diretório todo aqui. Beleza. E aí depois você precisa especificar efetivamente quais são as bibliotecas que você vai querer buscar lá dentro. Por isso que aparece agora um "-l" minúsculo. Isso daqui é um indicativo, olha, "-l", é uma biblioteca. Na verdade, agora eu não estou buscando todas as bibliotecas, eu estou buscando essa biblioteca em específico. Finite Volume, "-l", FVOptions e assim por diante. Então, essa que é a característica nesse processo de compilação. Vamos ampliar um pouco essa ideia olhando o diretório em si. Então, agora eu vou lá para o OpenFOAM e dentro do OpenFOAM eu vou olhar para o diretório só para vocês verem que eu estou no diretório certinho, hein? Olha, repara que... cadê? "-l" maiúsculo está aqui, tá? Eu estou seguindo todo o meu processo, minha cadeia de diretórios até chegar ao diretório lib, tá? Então, Platforms, Darwin, ao invés de bin eu estou olhando o lib. E repara que aqui dentro do lib eu tenho esses arquivos aqui, no Linux, as extensões são ou.a ou .so. No macOS é dylib, tá? Então pode ter essa diferença aí.
tá bom? No Windows é .dll, tá? Então é um detalhe que vale a pena para a gente se encontrar. Então olha só, vamos procurar agora a biblioteca Finite Volume. Aí você percebe o seguinte, se você olhar com cuidado, você vai ver que na verdade todos os arquivos que tem aqui, eles começam com lib alguma coisa. E de fato é assim mesmo o processo de compilação. Todos os arquivos eles começam com lib. E na hora que você coloca isso para o compilador, você deve excluir lib do nome. Tá bom? Então, por exemplo, aqui olha, vamos procurar lib finite volume. Tá aqui, olha, lib finite volume da lib no meu caso, .so, tá? .dll, dependendo do sistema operacional que você está aí. E aí, o que esse cara daqui fez? Tá? Sim esse carinha daqui, olha, esse finite volume. Então foi isso que esse cara fez. Tá? Ele buscou essa biblioteca. Então, esse é um ponto que você tem que prestar atenção. Tá? Já vi muita gente errando nessa busca aí pela biblioteca. Então lembra que você tem que eliminar o nome lib, ele já faz parte da busca pelo nome aqui no OpenFOAM. Tá? Ok, então o mesmo vai acontecer, olha, "-l", então você vai ter um arquivo lib openfoam.dylib ou .so.dll, assim por diante. Ok, depois disso eu vou ter mais alguns parâmetrozinhos, "-o", blá blá blá, tá? E depois ele pega, engraçado, acho que devo ter apertado aqui eu acho que eu comi a última linha no processo de compilação, que era onde ele colocava o nome. Eu devo ter comido aqui no meu terminal. Ou eu coloquei em algum lugar, não lembro. Deixa eu ver se ele bota antes. Não, acho que é isso mesmo. E aí o local, tá? Aonde ele vai querer colocar o executável, tá? E aí justamente, tá? No diretório de usuário, tá bom? Então essa daqui é a ideia geral sobre processo de compilação de um solver, como é que isso daí é feito. Então repara que nessa aula vocês conseguiram ver como utilizar, né, o code. A primeira coisa principal, preparar o terreno para o code. A gente viu como organizar um projeto, tá? Mudando o nome dele, entendendo os caminhos, né? Onde o executável é gerado no OpenFOAM, onde o executável é gerado em um solver seu. Tá? E a gente conseguiu entender também toda a metodologia de compilação, na verdade aqui para um aplicativo em C++, Fortran, qualquer, porque esse é o processo de compilação, seguindo pela etapa da compilação e depois da linkagem e criação do executável. Então, eu acho que isso daqui já deu um conteúdo legal para a gente poder encerrar esse assunto por aqui. Na próxima aula, eu quero mostrar para você como configurar o code para a gente conseguir criar todo o processo de compilação, todo o WMake, tudo isso dentro da interface gráfica dele. Tá? Então, beleza? A gente se vê aí na próxima aula. Até mais.